A todos, dando abertura aqui da reunião de comissão, conjunta, está aqui as três comissões. Boa tarde os que estão nos ouvindo pela internet, todos presentes. Nós passamos a discussão do projeto 96, que autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito com o Banco Brasil e dar outras providências. A gente vai ouvir aí o jurídico e os demais vereadores. Quer minha cópia aqui, doutor? Boa tarde a todos. Dando início à discussão do projeto de lei 096/2019, na forma de substitutivo, que autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito com o Banco do Brasil S.A. e dar outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operações de crédito junto ao Banco do Brasil S.A. até o valor de R$ 5 milhões, nos termos da Resolução CMN número 4.589, de 29 de junho de 2017, e suas alterações, destinadas à modernização da administração, melhoria da qualidade de gasto público do município e ainda para a segurança pública e iluminação pública, proporcionando melhoria no atendimento à população e ampliação da eficiência operacional, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000. Parágrafo único. Os recursos provenientes das operações de crédito autorizadas serão obrigatoriamente aplicadas na execução dos empreendimentos previsto no caput deste artigo, sendo vedada a aplicação de tais recursos em despesas correntes, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 35 da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 2º. Os recursos provenientes das operações de crédito a que se refere essa lei deverão ser consignados como receita no orçamento ou em créditos adicionais nos termos do inciso 2, parágrafo 1º, artigo 32 da referida Lei Complementar Federal número 101/2000, bem como do artigo 42 e do inciso 4, artigo 43 da Lei Federal número 4320/1964. Artigo 3º. Os orçamentos ou créditos adicionais deverão consignar anualmente as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos encargos relativos aos contratos de financiamento a que se refere o artigo 1º. Artigo 4º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes das operações de créditos horas autorizadas. Artigo 5º. Para pagamento do principal, juros, tarifas bancárias e demais encargos financeiros e despesas das operações de crédito, fica o Banco do Brasil S.A. autorizado a debitar na conta corrente em que são lançados os créditos de recursos do município, mantida em sua agência de Nova Serrana, Minas Gerais, a ser indicada no contrato, os montantes necessários às amortizações e pagamento final da dívida nos prazos contratualmente estipulados. Parágrafo único. Fica dispensada a emissão de nota de empenho para a realização das despesas a que se refere este artigo, nos termos do parágrafo 1º do artigo 60 da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Segundo o ofício encaminhado pelo Poder Executivo, o substitutivo se fez necessário
e foi elaborada apenas para a inclusão em seu artigo 1º da expressão, entre aspas, e iluminação pública, fecha aspas, destinada à complementação das finalidades ali descritas. É importante observar que na mensagem de encaminhamento do Poder Executivo consta os valores e a destinação. O presente projeto de lei trata de autorização para operação de crédito junto ao Banco do Brasil no valor de 5 milhões, referente cadastro territorial multifinalitário, mobiliário e imobiliário do município de Nova Serrana, de acordo com a portaria número 511 do Ministério das Cidades, e elaboração do plano de mobilidade urbana e plano diretor no valor de R$ 1 milhão. 2. 250 câmaras mais centro de comando e controle, visando a contratação de sistema composto por dispositivos dotados de inteligência artificial destinado ao monitoramento panorâmico 360 graus das vias públicas, detectação e classificação de pessoas, veículos e objetos, além de capacidade de reconhecimento de padrões de áudio, de placas veiculares e de faces humanas. O sistema deve-se buscar em rede neural, convolucional, nativa para tomada de decisão supervisionada através de centro de comando e controle. Todos os dispositivos devem ser integrados aos aditivos de iluminação pública da cidade inteligente. O valor a ser financiado para este fim é R$ 1.500.000. 3. Veículos automotores e motocicletas, 0 km, cor branca, R$ 400.000. 4. Computadores, computador contento. Aí vem as especificações do computador, no valor de R$ 100.000. 5. Fornecimento de conjunto luminotécnicos, LED, no valor de R$ 2 milhões, totalizando o financiamento R$ 5.000. Eu gostaria de pedir a secretaria que constasse em ata as recomendações que foi feita pelo analista legislativo, de todas as recomendações que foram feitas para a tramitação desse projeto. Tá? E com relação ao parecer técnico contábil, chegou aqui para mim hoje esse parecer, e infelizmente a contadora não está aqui. Então, por se tratar de uma questão técnica também, peço que conste em ata o parecer técnico contábil também para a tramitação do projeto. Transfiro para os vereadores para manifestar. A palavra está aberta aos vereadores. Na hora, presidente. Com a palavra, o Cabral. Vai ter que ter impacto também da prefeitura, porque será que esses olhos vivos aí vai ser a mesma equipe que está lá, vai precisar de aumentar o espaço físico? Tem impacto também, doutora Márcia? Porque vai aumentar o olho vivo. E aí, será que a mesma quantidade de gente lá vai dar para monitorar essa quantidade de câmera? É por isso que eu estou perguntando, porque no projeto, pelo menos que está na minha mão aqui, não deu para explicar isso. E também na reunião que a gente teve fechada aquele dia lá, nós pedimos até o Enéas para mandar, revogando todos os outros empréstimos que não deram certo. Sabe que mandaram também? Chegou não? Nós pedimos, só lembro, né, professor William? Nós pedimos para mandar todos os outros empréstimos que não deram certo, os que tem e os que foi revogado, porque até por nossa segurança, que senão fala que a gente está fazendo empréstimo em cima de empréstimo. Alguém só sabe, pastor, se foi? Já tem aí na casa os projetos que foram protocolados de revogação dos empréstimos relacionados mas aos empréstimos. Aqui nós pedimos, junto com esse projeto, se tiver, faz favor para a gente... Eduardo, até onde que eu sei, o projeto já veio. Pois mas na quinta-feira passada. A prefeitura, será que vai monitorar essas câmaras com a mesma equipe que tem, o senhor sabe? Ou vai ter que precisar aumentar a quantidade de funcionários, o espaço físico lá? O senhor tem essa informação? O projeto já contempla toda as realidades da execução.
Mas no projeto... Não vai haver uma necessidade de impacto orçamentário, não. Quantas câmaras tem, doutora, que falou aí no projeto? O pedido foi feito, o Dudu vai olhar na secretaria se a resposta foi enviada pelo Executivo. 250 câmaras mais centro de comando e controle. Então, provavelmente, já é a estrutura toda. Isso, exatamente. É o comando e o controle. O próprio projeto já contempla mas a aí está execução. falando a quantidade Vai de funcionários. destinar 1.500.000 deste valor que vai financiar para esse fim. Pastor, vai precisar de impacto. Eu acho que precisa. Tem que aumentar a quantidade de funcionários. Não tem como. A estrutura tem lá, pelo menos que o capitão falou aquele dia, que já é muito apertado, olha, monitorar as câmeras que tem instalado. Agora mais 250 câmeras. Com a mesma estrutura, tá, parabéns então, se der conta de implantar com a mesma quantidade de gente. Presidente. Mais algum posicionamento, vereador? Minhas dúvidas são essas. Se alguém puder responder. A palavra está aberta aos vereadores. Quando o projeto fala controle, então já traz a resposta. Porque essas câmaras são de processo, como é que eu digo, são inteligentes. Elas vão detectar placas de veículos furtados, que ela automaticamente passou, já registrou que aquele veículo roubado passou ali. E da mesma forma também, ela é inteligente para detectar pessoas também. O projeto traz clara essa colocação de câmaras inteligentes. Então, automaticamente, o controle é que vai direcionar o trabalho dela, fazer o trabalho. Eu já digo, mas só que é o seguinte, tem que ter atrás de qualquer máquina do mundo inteligente que for, então, tem que ter uma pessoa para captar isso e processar. E que carro que é esse aí, doutor? Está especificando que carro de 400 mil aí? Porque não tem, o carro de 400. Não. Às vezes o carro de 400 mil vai andar sozinho também. É na mensagem, né? Na mensagem na mensagem aqui, no item 3, veículos, automotores e motocicletas 0 km, cor branca. Só essa especificação. Valor destinado R$ 400 mil. Já disse, mesmo que ela captando sozinha, pegando, vai dar mais trabalho ainda, que vai ter uma turma de plantão para atuar os carros, para prender as pessoas, é um impacto, tem até que conversar melhor com a Polícia Militar sobre a implantação dessas câmaras. E se também implantar com 1,5 milhão, né, para as câmaras, 250 câmaras, tá, parabéns, viu? Confiação, sabe que vai ser o wireless ou fibra ótica? Está especificando aí? Não. Não está não? Não. Vamos ver. A execução já é uma coisa que é posterior, né? Nós estamos apenas aqui legalizando a prestação do serviço. Bom, mas aí que cabe nós, aí. Na execução que é a maior fiscalização, aí, que vai chegar mesmo eu acho difícil implantar essa quantidade, viu? Mas nós vamos ver. Eu acho que vai ser esse projeto, vai entrar amanhã, presidente? Os demais vereadores? Pois não? Eu acho que, talvez, pela ausência da contadora, se o senhor me permitir, ler pelo menos a parte do relatório dela, para dar talvez mais segurança jurídica para eles. Perfeito. Porque o mais importante, do meu ponto de vista jurídico, para você autorizar um financiamento para um ente público, é você conhecer o que é os compromissos, o endividamento já existente. O senhor falou que ele já mandou projeto de lei revogando aquelas autorizações que não se concretizaram. É porque venceu eu ainda não também, tive acesso, né? não. Venceu o prazo, né? Pois é. Então, isso aí já é importante também. Mesmo com a revogação ou não vai interferir, não. Pois é, mas aí, para eles, segundo eles pediram, dá uma segurança. O senhor Sim. me permite ler o da Pois contadora? não, fica à vontade. Tá. Relatório contábil, abre aspas. Eu vou ler só partes aqui. O analista legislativo da Câmara
através do parecer número 91/2019, solicitou ao setor de contabilidade dessa Casa Legislativa para que manifestasse sobre o projeto de lei número 096/2019, enviado pelo prefeito municipal, o qual visa a contratação de operação de crédito junto ao Banco do Brasil S.A. O referido projeto autoriza o chefe do Poder Executivo a celebrar com o Banco do Brasil operações de crédito até o montante de 5 milhões, destinadas à modernização da administração, melhoria da qualidade do gasto público do município e ainda para a segurança pública e iluminação pública. Cabe ao setor de contabilidade analisar o referido projeto quanto à sua compatibilidade à Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 4.320/64, que estatui normas de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanço dos entes federados, o plano plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o orçamento anual, bem como e, acima de tudo, verificar a respeito da natureza dos gastos que serão destinados como empréstimo, especificamente se eles caracterizam ou não despesas correntes para os fins do artigo 12, parágrafos 1º e 2º da Lei Federal número 4.320/64 e do artigo 35, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em análise das condições contábeis sobre o referido projeto, constatamos que a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019, Lei número 2.577/2018, em seus artigos 14 e 15, condiciona a aprovação de lei que trate de despesa à dívida pública municipal. Artigo 14. A lei orçamentária poderá conter autorização para contratação de operação de crédito, subordinando-se às normas estabelecidas na Resolução 43/2001 do Senado Federal e suas alterações. Artigo 15. A lei orçamentária poderá conter autorização para a realização de operação de crédito por antecipação de receita orçamentária, desde que observado o disposto no artigo 38 da Lei Complementar 101/2000 e atendida às exigências estabelecidas na Resolução 43/2001 do Senado Federal. B. A operação de crédito pretendida no projeto 096/2019 tem o objetivo específico de proporcionar melhoria no atendimento à população e ampliação da eficiência operacional no município de Nova Serrana, com a modernização da administração, melhoria da qualidade do gasto público e ainda para a segurança pública e iluminação pública do município de Nova Serrana. B. Na Lei Orçamentária número 2630/2018, de 19 de dezembro de 2018, há a previsão das ações das despesas a serem executadas com o recurso proveniente da operação de crédito em questão. Contudo, será necessária a suplementação conforme Lei Municipal 2701/2019, de 22 de agosto de 2019, das naturezas de despesas informadas pelo Executivo Municipal. Os recursos provenientes da operação de crédito não serão aplicados em despesas correntes, conforme dotações orçamentárias informadas pelo Executivo Municipal abaixo elencadas. Aí ela cita aqui as dotações, dando ênfase que elas não são para cobrir despesas correntes, isso é importante. C. Estão atendidas as disposições do inciso 3 do artigo 67 da Constituição Federal, visto que no exercício atual a Lei Orçamentária número 2.630, de 19 de dezembro de 2018, estima receita para operações de crédito no valor de R$ 110 mil e fixa as despesas de capital no valor de R$ 16.173.095,68. D. O ente possui até o segundo quadrimestre de 2019 dívida contratual no valor de
51.407.697,98, referentes a parcelamentos e renegociações de dívidas, enquanto o limite definido por resolução do Senado Federal é de R$ 228.458.489,26, conforme RGF anexo. O ente cumpre o disposto no artigo 23, limite de pessoal; no artigo 33, cancelamento de eventuais operações contratadas irregularmente; no artigo 37, não realizações de operações vedadas; no artigo 52, publicação do relatório resumido da execução orçamentária; e nos parágrafos 2º do artigo 55, publicação do relatório de gestão fiscal, todos da Lei Complementar número 101 de 2000, bem como cumpre o disposto no inciso 3 do artigo 67 da Constituição, limite das operações de crédito em relação às despesas de capital. Relativamente aos exercícios corrente e anterior, que não há despesa de capital a serem deduzidas no cálculo do montante de despesas de capital, para a verificação do limite a que se refere o inciso 3 do artigo 67 da Constituição Federal. O ente cumpre os limites e condições fixados pelo Senado Federal e observa as restrições estabelecidas na Lei Complementar 101/2000. Aí ela faz o demonstrativo aqui, apresenta o demonstrativo, que é uma questão mais técnica. Eu acredito que todos têm a cópia aí, pode acompanhar. E a conclusão do parecer contábil é: o projeto de lei, conforme se constata, sob a ótica contábil, financeira e orçamentária, atende aos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 4.320/64, que estatui normas de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços dos entes federados, o plano plurianual, a Lei de Diretriz Orçamentária e o orçamento anual e Constituição Federal, que estabelece a adoção de procedimentos para o exame de compatibilidade ou adequação orçamentária e financeira. Deise Aparecida Moreira, contadora. Fecha aspas. Então, eu fiz questão de ler o relatório, porque às vezes dá foi protocolado, não sei se para mim chegou hoje, para vocês terem conhecimento do entendimento contábil também. Devolvo a palavra ao presidente. Palavra. Pela ordem, pastor. Palavra, nosso presidente. Depois, quem pediu? Zé Faquinha. A lei que foi revogada é a 2483/2017, de 21/9/2017. Essa aqui é da Quebanco BDMG, no valor de 3 milhões. É que está vencida, não? Essa aqui foi revogada. Foi então, essa aqui não foi feito o empréstimo. Agora, o dos 5 milhões que foi aprovado nessa casa, ele ainda consta em aberto, que era para ser feito na Caixa Econômica. Nós não temos uma posição se ele foi feito ou não. Esse aí também já foi revogado, né? Já passou o prazo. Não, aquele dia lá na sala não foi falado. A gente pode perguntar, ligar lá na prefeitura e perguntar. Mas nós perguntamos na hora da reunião com o executivo e ele não falou que havia revogado a de 5 milhões. Essa aqui ele falou e o documento veio dia 25. Esse aí é do STN, né? Que está vinculado ao STN, isso que não aqui está era liberando do georreferenciamento que ia ser feito com esse dinheiro aqui, mas agora o GEO está incluído nesse projeto. Isso, exatamente. Zé Faquinha. Boa tarde a todos. Pastor, eu não estou com todo o projeto na mão aqui, só com uma folhinha aqui. Não está explicando para a gente quanto de juros vai pagar nesses 5 milhões, quantas parcelas, quanto tempo vai demorar para estar instalando essas camas depois de aprovado o empréstimo. Que senão depois também vai dar uma bagunça igual o 058, né? Que todo mundo falava um trem, cada um falava um trem. Aí o senhor tem isso aí para passar para a gente? O juro, eu creio que o valor do juro
Isso aí já é uma coisa que já está na legislação. Não existe nada além do que pode ser pago do que já está na legislação. Uma coisa que eu creio que a gente tem que atentar é o seguinte: existem coisas que a fiscalização ela vem com a execução do trabalho. Não tem como a gente fazer uma fiscalização para aprovação do projeto, porque uma vez que nós temos, eu tenho que falar que, como presidente, aqui nas comissões, e como vereador, minha maneira de pensar. E a forma, por eu ser também líder do executivo, existe uma influência, mas eu quero aqui colocar, ponderar aqui o seguinte: nós entendemos que as 5 finalidades dentro do projeto, está dentro ali do jurídico e do contábil, é legal, o parecer é favorável. Então, uma vez que nós estamos contemplando um benefício para a cidade e para a população de um modo geral, essas questões que pode gerar futuramente uma improbidade para o executivo, naturalmente isso aí é uma responsabilidade dele. E o projeto está bem claro diante do princípio da juridicidade, da legalidade e da constitucionalidade. Para mim, é o suficiente. Pela ordem. Agora, esses detalhes, né, o projeto, você vê, hoje nós estamos inteirando de tempo desse projeto, nós estamos inteirando aí quase 60 dias. Né? Ele veio para cá dia 9 de setembro. Então, nós estamos com acesso ao projeto esse tempo todo. E é bom a gente discutir aqui hoje, né? Por causa realmente do prazo, mas a deliberação já é legal pela constitucionalidade e o contábil. Pela ordem, pastor. Pois não. Eu gostaria, por gentileza, que o senhor convidasse o vereador Deixa só William. o Zé Faquinha terminar. Eu gostaria que o senhor convidasse o vereador William Barcelos para compor a mesa. Não, ele mas... está aguardando para... Ele já está. Ele já está. Então, eu quero convidar o professor William para fazer parte da reunião. Já está, né, aberto o acesso. Presidente. E com a palavra também. Deixa só o Zé Faquinha concluir, para que ele possa ficar mais tranquilo. Mas eu acho que cada banco tem um tipo de juros diferente, entendeu? E deu de quando, por exemplo, esse projeto já está aí muito tempo, eu acho que a gente tinha que estar sabendo já que o juros que a gente vai pagar, se pegar 5 milhões e pagar 30. Né? E também quantas parcelas, não está falando, ou está falando aí que eu não vi ainda. Quando eu vou fazer um empréstimo do banco, a primeira coisa que eu vou lá, eu só vou pegar 100 mil, eu vou ver quantas parcelas eu pagar e quanto de juros eu vou pagar, ué. Dentro das recomendações foram feitas esse tipo de... e vieram. Está aí, né? Isso é muito importante mesmo. Pois vai apresentar então para nós, né? Porque foi feito o pedido dentro das recomendações. Por favor, doutor Lenine. Presidente, boa tarde a todos. Até mesmo poderia fazer, doutor Lenine, uma retrospectiva das recomendações e as que estão apresentadas, só para poder ficar mais prático aqui para o entendimento de todos nós. Posteriormente, a gente vai ouvir o professor. Em relação a essa questão, eu recomendei a solicitação de cópia do contrato ao Executivo. E teve uma informação aqui, uma declaração. Sinceramente, eu não sei se é uma servidora da Prefeitura. O fato é o seguinte: essa declaração informa que não será disponibilizado pela instituição, neste momento, a cópia do contrato, a minuta do contrato. Somente após a entrega da lei municipal e a documentação restante. Consta isso desse documento, foi protocolado na casa. Está datado dia 21 de outubro. Então, ou seja, não há informações a respeito das questões levantadas pelo vereador Zé Faquinha. Ô, Lenine, e ele está sujeito à análise de crédito lá do desempenho do município? Está falando alguma coisa no processo? Por exemplo, nós fomos classificados, não pegou aquele empréstimo por causa da análise que foi letra C.
ele está sujeito a ela ou não? No contrato fala alguma coisa? Não temos acesso à minuta do Mas contrato. então esse contrato não é público, não. Ele é fechado, nós temos que saber ele. Aí. Eu recomendei que solicitasse a cópia da minuta e ver essa declaração Por isso que eu informando que não pedi, seria solicitei que apresentada. constasse em ata as recomendações e o tanto parecer. Porque a questão é só opinativa, mas não vieram as documentações. Lenier, obrigado. Mas, pastor, que eu sou totalmente favorável ao projeto, é uma boa coisa para a cidade. Mas sem a gente saber certinho, como é que a gente faz? Também nós observarmos que não há uma condição para o parecer jurídico e o contábil desses pontos que está sendo colocado. Vocês observou que o projeto, ele foi considerado, tanto contábil quanto jurídico, um projeto legal. Agora, esses detalhes, eles são os detalhes que vocês estão colocando. Mas o que é importante para mim, como presidente, é a condição do jurídico e do contábil, que é favorável. Isso que é importante para mim. Se houvesse um contratempo em relação ao jurídico e o contábil, naturalmente nós iríamos prosseguir os pontos que estão sendo colocados aqui. Pastor, mas não é para o senhor que está sendo importante, não. É uma coisa que nós vamos votar, ué. Isso. Assim, é interessante pegar mesmo, sem dúvida, ainda mais por o fim do dinheiro. Mas nós precisamos estar por dentro do contrato, ué. Nós precisamos explicar isso para a população, que na hora que se for perguntar, vocês votaram em 5 milhões, não, nós votamos nisso e nisso, até a quantidade de parcela. Ninguém é contra a luz de LED, ninguém é contra o olho vivo. Nós queremos saber quantos carros vai comprar, precisamos dessa noção. Porque senão vai ser, por exemplo, no contrato da faixa, um carro 400 mil. Aí vai quantos carros, quantas motos? Nós precisamos estar isso em mãos. Agora, nós temos que olhar o ponto de vista da população, o interesse público também. Tá? É ótimo o contrato. Agora, se não puder mandar uma minuta do contrato, está esquisito. Se bem que maior interesse público fora desse projeto, nós não vamos encontrar, não. Aqui o interesse público está muito claro, né? Lógico, mas nós temos que pensar que é um dia que vai pegar emprestado, vai ter que pagar, vai endividar. Nós temos que colocar o ponto de equilíbrio dele. Sabe que compensa também? Sabe que vai melhorar a economia agora, curto prazo, para fazer um endividamento longo prazo? Então, assim, se a gente ver aqui, a gente vai ter que ter argumentos para falar assim, é viável. Daqui 5 anos, daqui 10 anos, nós vamos ter uma economia de X, portanto, vai perder quantos bandidos, quantos carros. Tudo isso aí é bom a gente ter argumentos. Aí, é tecnologia, não. Vai querer que coloca quantos bandidos vai prender? Não. Escuta, não é que coloca, não. Eu estou falando que o que o Jadir explicou. Você vai olhar para a cara da pessoa e fala, opa, peguei um bandido, opa, é uma placa lá. Estou falando isso aí, tudo é argumentos. Pastor, a palavra estava comigo ainda. Fica à vontade. Porque a gente tem que passar para a população que é um projeto bom, mas a população não gosta. Você está me perguntando, a população lá na rua está sabendo mais do que eu, que sou vereador, que esses 5 milhões está aqui para votar, o nosso ano inteiro já sabe. Aí eles querem saber o valor que vai ser pago para esses 5 milhões, entendeu? É uma população, precisa de saber, que não está aqui para a Câmara, nós que vai resolver, mas a gente tem que estar passando para a população também. Se vai pagar de 5 milhões, vai pagar 30 ou 50. É valor de mercado. Não vai passar, não. Mas cada banco é um valor X. Isso igual, é um tipo de empréstimo que ele tem o teto máximo. Absorver. Na Caixa Econômica não conseguiu. Aí no Banco Brasil já conseguiu. Mas sabe os valores que vai ser pago? Não, da Caixa Econômica ele está vinculado ao STN, que é a Secretaria do Tesouro Nacional, que não está liberando nenhuma verba através da Caixa Econômica. E o Banco Brasil já é diferente. É isso aí. Só isso que eu queria saber mesmo, para a gente estar passando para o povo, para a população saber. O projeto, o dinheiro é uma coisa que vai ser muito bom para a cidade, vai favorecer muito a cidade, a população principalmente, numa iluminação que é fraca, né? Então, só isso mesmo, obrigado. Mas antes da gente deliberar aqui, eu vou ouvir o professor, ele também pediu a palavra, e fica aberto aos demais vereadores. E cada um pode depois fazer o seu posicionamento, eu sou a favor, eu não sou a favor, para a gente poder estar caminhando. Presidente. Com a palavra o professor. Em primeiro lugar, eu escutei aqui por mais de uma vez nessa tarde que nós temos alguns empréstimos votados em leis a partir de 2017 e que tais leis estariam revogadas. Eu não consegui entender o conceito de revogado, porque para aprovar se passa nessa casa.
para revogar também. E eu não me recordo de ter revogado nenhum desses empréstimos. Então, em termos jurídicos, o que aconteceu foi que não conseguiu efetivar o empréstimo. Mas que a lei está vigente, está. Na minha opinião, não tem nada revogado. Agora, em relação à parte que a procuradora disse aí da mensagem de encaminhamento, de R$400 mil para veículos, de maneira genérica, a questão de R$1,5 milhão para as 250 câmeras do olho vivo, aquelas que vai transformar Nova Serrana em Boston, né? Reconhecimento facial. Então, assim, eu particularmente, pastor, quando o senhor fala eu creio, eu não creio. Eu não creio. Por questão lógica. Porque quando eu falo em reconhecimento facial, eu tenho que ter um banco de dados. E a Polícia Civil deve ser a melhor fonte de banco de dados do Estado de Minas Gerais para estes fins. E olha que o arquivo não deve selar essas coisas. Quando eu ouço isso, eu vejo muito mais uma justificativa para pegar dinheiro emprestado do que propriamente assumir uma obrigação de realizar algo de proveitoso para a nossa gente. Eu me atento ao texto da lei. Nosso amigo Walter falou o seguinte, chegou para mim uma, abre aspas, folhinha, fecha aspas. Mensagem de encaminhamento não é projeto. Mensagem de encaminhamento é justificativo. A hora que aprova, a gente aprova isso aqui, ó. A gente não aprova o que veio junto. Ah, vou fazer isso, ah, vou fazer aquilo outro. Aqui não está escrito 250 câmeras. Aqui não está escrito R$400 mil de veículos. Aqui não está escrito R$100 mil de computador. Aqui está escrito R$5 milhões de empréstimos que seriam gastos na segurança pública e iluminação pública, proporcionando melhoria no atendimento à população e ampliação da eficiência operacional, destinado ainda também à modernização da administração. Não vejo outra coisa. Essa modernização da administração seria o georreferenciamento, mas eu não consigo nem ler essa palavra aqui dentro. Então, eu gosto de trabalhar com as coisas bastante claras. O parágrafo 1º desse artigo diz que os recursos provenientes das operações de crédito autorizadas serão obrigatoriamente aplicados na execução de empreendimentos previstos no caput, que são esses que eu citei, sendo vedada, né? Então, é proibida a aplicação de tais recursos em despesas correntes, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 35 da Lei Complementar 101 de 2000. A Lei 101 de 2000 é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Sim. Mas a assinatura desse contrato, ela enseja por si só o aumento da receita do município de maneira virtual. Porque eu acabo lançando lá no meu fechamento das contas como outras receitas mobiliárias, como transferência de capital, se o jurídico assim concorda. Aí aumenta de maneira fictícia o meu orçamento de 2019. Automaticamente os percentuais de gasto com folha de pagamento diminuem. Diminuem também de maneira fictícia. Ou seja, eu aumento a receita, mas ainda não coloquei a mão nessa receita. Assino o contrato no final do ano, porém, esse dinheiro às vezes não é nem disponibilizado esse ano, mas utilizo desta aprovação para lançar como um direito futuro e me esquivar da responsabilidade da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesse aspecto, eu chamo a atenção para esse parágrafo 1º do artigo 1º do PL 96, que fala que é vedada a aplicação de recursos em despesas correntes. Essas despesas correntes, as despesas de pessoal, que embora não sejam aplicados de modo direto, serão utilizados de maneira indireta à medida em que eu faço um recálculo da minha receita para fechar as contas e não ultrapassar os 54% de folha de pagamento do Executivo. Há de se considerar ainda o entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais,
que exige licitação para contratação de empréstimos ou financiamento junto a bancos, e inclui aí os bancos oficiais, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. O próprio prefeito municipal esteve aqui na Câmara para dizer que recebeu uma proposta do Banco do Brasil. Isso é o contrário de um processo de licitação. No processo de licitação, a gente chama os interessados. Aí a gente recebe as propostas. Já começou errado à medida em que a proposta veio antes. E eu tenho que seguir o entendimento do conselheiro, salvo engano, Mauri Torres tem esse pensamento, de que... Quem que é que você falou? Mauri Torres. Tá. É uma das jurisprudências consultadas. Nós temos outros, porque isso já é uma situação que vem desde 2017 a 2018, dentro do entendimento do Tribunal de Contas, de que, inclusive, bancos oficiais devem ser licitados. Então, estou aí com um problema de pouca clareza naquilo que vai ser gasto, de uma tentativa clara e manifesta de burlar a lei de responsabilidade fiscal por um número fictício no final do ano, porque, se fosse contrário, esse projeto poderia ser apresentado e aprovado no início do ano. Mas não. E não seria fato inédito uma situação como essa, pastor. Não sei se os colegas se recordam, mas quando nós fizemos aquela dação em pagamento, aliás, aquela doação com encargos, melhor dizendo, do Hospital Santa Mônica, nós ainda utilizamos isso mês a mês, mas o contrato foi assinado no final de dezembro, aliás, em meados de dezembro. E na prestação de contas daquele mesmo ano, o município lançou aquilo como se fosse uma receita, um direito. De fato, é um direito. E a partir dali, inclusive, eu solicitei à presidência da Câmara que fizesse uma consulta ao Tribunal de Contas, e deve chegar a resposta em breve, para saber se esses valores podem ser utilizados para o cálculo da folha de pagamento, né, ou dos limites da lei de responsabilidade fiscal. Então, eu percebo que, diante de um endividamento de mais de 51 milhões, diante de um contrato que não é apresentado a esta casa, e eu acredito que esse contrato, ou minuta, existe. Não tem como ele não existir, porque se o prefeito disse que o Banco do Brasil apresentou proposta, a proposta não deve ter sido, eu tenho dinheiro para emprestar se quiser. Deve ter sido uma proposta com número de parcelas e com valores de juros. Foi assim que nós aprovamos o empréstimo do BDMG. 200 parcelas, com um juro anual, salvo engano, aí de 6% ou 7%, que é um programa excelente, porque é um valor bem baixo. Agora, todos nós sabemos que o mercado funciona da seguinte maneira: quando se tem muito crédito, ou seja, quando o nome é bom, a taxa de juros é pequena. Agora, quando você está impossibilitado de pegar empréstimos pelos canais normais que os municípios têm pegado, você tem que se sujeitar a propostas indecentes aí das agências bancárias, né? Ou seja, quando se tem crédito, e parece que isso já foi dito aqui no plenário por outro vereador, quando se tem crédito, aliás, quando se tem dinheiro, qualquer valor que se te apresenta, você não quer, porque você tem dinheiro. Agora, quando você não tem dinheiro, você se apega a tudo que chega indiferente do valor. E quando eu percebo aqui o final da lei, diz que o Banco do Brasil está autorizado a debitar na conta corrente em que são lançados os créditos dos recursos do município, ou seja, a transferência, por exemplo, do Fundo de Participação dos Municípios, o respectivo valor sem nota de empenho. Ou seja, vai ser um bloqueio lá na própria conta. Desse jeito, se empresta dinheiro para qualquer pessoa mesmo. Nós já estamos autorizando até o resgate automático desse numerário nas contas onde cai o dinheiro de transferência da União. A proposta nesse sentido é muito boa. Nós temos que lembrar que quem nos deve é o Estado de Minas Gerais, e não a União. E não a União. Do ponto de vista da União, nós recebemos os nossos repasses. Se não tivemos emendas, foi por um insucesso nosso. Se não tivemos transferências voluntárias, foi por um insucesso nosso. E agradeço, presidente, os ofícios encaminhados às agências que fizeram
os convênios do projeto conservador de águas e também da manutenção asfáltica ali na região Professor, da APAI, só o senhor pode concluindo. concluir com a matéria? E transferindo lá a informação para o colega Remito, né, que é um defensor do meio ambiente, o recurso já foi depositado na conta. 1 milhão chegou nas contas do município mês passado, 900 e tantos mil reais do projeto conservador de águas e mais 44 mil da questão lá próximo à APAI, de manutenção asfáltica. Portanto, esse 1 milhão convoca a todos os vereadores para fiscalizar a aplicação deles, porque eles não podem ser utilizados para nenhum fim, nem mesmo pagamento de 13º salário, como sempre alguns municípios costumam fazer quando está na hora de apagar as luzes do exercício financeiro. Obrigado, presidente. Obrigado. Meu posicionamento é contrário ao projeto. Pela ordem. Com a palavra, presidente. Quanto ao documento da revogação da lei, não tem parecer e nem veio para ser votado, porque nós estamos no projeto 108. Então, a gente acompanha os projetos de acordo com a numeração. Então, está tudo Na verdade, em dia. ele foi protocolado, né? Não, e tem que ser protocolado, tem que ter o parecer, para depois passar nas comissões, para depois votar, para assim ter a Sim. certeza que ele foi revogado. A proposta de revogação que foi protocolado, o projeto, né? Agora, o de 5 milhões, não existe nenhum documento aqui que fale que ele não está em aberto, Sim. tá, pastor? Tá bom. Agora, quanto ao projeto que nós estamos discutindo aqui nessa tarde, todo vereador tenha consciência que o projeto é excelente. Se for aplicado, vai beneficiar a toda a população de Nova Serrana. Mas o que nós temos que entender, como parlamentares, como representantes do povo, fiscalizadores do dinheiro público, é o que nós estamos fazendo aqui hoje. É discutindo. Porque depois que o projeto é aprovado, não adianta fazer reunião, não. Vim cobrar, falar, mas não está acontecendo. Porque tem que ser discutido agora. Se você tem dúvida, vamos tirar as dúvidas. Se precisa desse documento do banco vir para os vereadores analisar, vamos pedir. Eu, como presidente, não deixei de pedir um documento sequer para nenhum vereador dessa casa. Então, dúvidas existem. A nossa procuradora contábil hoje não pôde estar aqui. Mas o projeto não está com tempo vencido. O projeto tem 55 dias, mas ele não conta. É o substitutivo que conta. Ele entrou dia 9/10/2019. Então, ele tem apenas 26 dias. O projeto está na casa, o projeto 55 dias. Mas não tem problema. Não tem nada aqui com tempo vencido. Então, nós temos o tempo hábil para os vereadores analisar e votar, sim, com a consciência tranquila, que está votando com toda a documentação em mão. É isso que eu preguei quando foi aquele projeto 58, que era do Fundo de Previdência dos Servidores Públicos, que não tinha nada a ver com asfalto, mas colocaram na cabeça da população que a presidente estava impedindo o asfalto da cidade. E não tinha nada a ver. Todos os vereadores que têm consciência que o projeto 58 não tem nada a ver com asfalto. Então, vamos analisar, não vamos deixar que esse projeto aconteça como o projeto que era do Fundo de Previdência dos Servidores Públicos, tornar com a população entender que os vereadores não estão querendo votar. Não. Os vereadores querem votar, mas com a consciência tranquila. É o que eu sempre falo aqui. E o projeto, gente, substitutivo, está com tempo legal, só tem 26 dias e nós temos 45 dias. Então, eu quero deixar bem claro, pastor, não está vencido e o senhor sabe disso. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Presidente. Eu quero até, antes de você fazer uso da palavra, eu quero convidar o Enéas, ele veio aqui justamente para poder ajudar nas dúvidas dos vereadores, e eu quero convidá-lo para ocupar, pode ser junto aqui ó, na mesa, ou junto lá, ao lado lá do professor William, fica à vontade, porque o Cabral fez algumas perguntas, o Zé Faquinha também, e seria importante, e como que é importante ter um representante do Executivo para poder Foi feito um ofício minimizar. para pedir ele para vir na reunião? Não. Hein? Foi feito um ofício convidando?
Mas a reunião é pública, não precisa Tá, fazer. mas é porque assim, está ficando bastante complicado as reuniões aqui. Porque se você tem dúvida em alguma coisa, nós primeiro temos que reunir entre os vereadores. Na semana passada nós estávamos discutindo não, nós estávamos só conversando a respeito da escola lá do Cidade Nova, e em seguida a secretária da Educação veio para falar, né, sobre o que nós estávamos falando. Agora, hoje, a mesma coisa. Eu acho assim, executivo, legislativo, judiciário, tem que ter uma parceria, sim. Mas eu acho que tem que deixar os vereadores trabalhar da forma certa. É igual eu falei com o senhor. Eu estou acreditando seriamente que fazer o certo aqui nessa casa hoje está sendo errado. Mas certo, gente, os vereadores estão aqui, tem A as nossa dúvidas, contábil não nada está, melhor pastor. do que uma pessoa do executivo para Mas nos a ajudar, nossa contábil gente. não está. Hein? Eu acho que, né, nós vamos deixar o Você não Enéas ficaria falar. satisfeito, Cabral, de ouvir o Só executivo? que, assim, está Diante tomando das uma suas forma indagações, diferente. você é liberdade, gente. Tranquilo. Presidente. Com a palavra, o vereador Jadir. É interessante que o que é certo tem que ser certo, né? Agora, quantas vezes já votaram projetos aqui, contrário ao parecer jurídico, contábil, e agora esse parecer é favorável. Esses pareceres são favoráveis. Outra, como eu tinha dito antes do início da reunião, falei com a presidente, porque todos nós, vereadores, recebemos em pauta quanto da entrada os projetos que aqui estão trazendo a conotação de cada do destino dos 5 milhões. E o colega vereador falou que recebeu uma folhinha, que não tem como votar numa folhinha. Mas então, a isso que eu falei, conotação não isso que eu está no falei, projeto. questão seguinte, em vez de vir folhinhas para a reunião, nas reuniões vem só os projetos, cada um traga do seu gabinete, porque está completo. Quando a gente recebe nas terças-feiras, são todos completos. E está na minha mão tudo completo aqui. Então, o que a gente tem que ver é o seguinte, todos aqui estão careca, ou melhor, poucos, né? Careca de saber do assunto, porque já foi muito discutido. Então, eu acho que seria mais viável quem está deliberar, sou totalmente a favor para o bem de Nova Serrana. Esse projeto não é 58 e não vai fazer dele 58. Da minha parte, não. Obrigado. Eu Pode quero ter liberar parecer aqui, contrário. ô Cabral. O Cabral fez a primeira indagação, depois, Zé Faquinha, você faz, né? Pode perguntar o Enéas, né, que é o representante executivo. Você ou o Zé Faquinha pode ficar à vontade. Senhor Enéas, boa tarde. Muito obrigado por senhor estar aqui, até para tirar umas dúvidas nossas. Porque um projeto, quando pega um empréstimo, é igual o professor ele até falou muito bem, que quando a gente está com um nome bom e está com dinheiro em caixa, é cheio de gente querendo fazer negócio com a gente, além de emprestar dinheiro. Será que se a prefeitura tivesse dinheiro em caixa, ela ia aplicar isso? Ou lâmpada de LED, comprar olho vivo? É uma opinião minha, uma pergunta. E a gente quer a minuta do contrato. O jurídico até pediu, para a gente saber a quantidade de parcelas, de juros, o tempo de execução das obras, e não veio o contrato. Bem saber a quantidade de carro, está muito genérico, fala 400 mil em automóveis, mas não sabe a quantidade de motos, de carro, que carros que são, e aí assim, está gerando uma certa dúvida. E é um ótimo projeto, a gente vê que o projeto é de interesse público, iluminação, essa câmara inteligente aí, diz que até o raio-x vai tirar da população, mas a gente quer saber também a quantidade de funcionário que vai operar essas câmaras, se essas câmaras é via wireless, se é via fibra óptica, que estilo que vai ser instalado, porque é caro uma instalação de câmera dessa. Se for de fibra óptica, não vai dar, esse 1,5 milhão, vai dar nem para comprar os cabos. Porque depois que a gente for aprovar um projeto desse, eu estou falando aqui, que a população perguntar, onde foram os pontos? Que aí a população do meu bairro vai me pedir, tal bairro vai pedir, me indica que uma câmera daquela, inteligente lá, me indica isso, nós vamos indicar os bairros. Porque 250 câmeras, aqui não tem 250 bairros. Uma câmera dessa, por menos numa avenida de um bairro, já vai ajudar muito. Então, eu quero deixar bem esclarecido, para a população também, onde nós vamos instalar essas câmeras, porque uma câmera dessa é com suma importância
porque ela é muito inteligente, igual a Sr. Jardim falou. Então, assim, eu quero saber quantas câmeras, qual vai ser a aplicação dela, quantos funcionários vai usar, porque 250 câmeras, com a instalação que tem da Polícia Militar ali, não suporta, não. Agora, vamos agilizar rápido, porque senão vai perder dinheiro, vai perder esses créditos aí, que a gente também não sabe que vai ser aprovado. E também citar, no projeto, se está falando que vai ter análise do crédito, referendo ao desempenho do município, igual não teve da Caixa, foi bem explicado até para o senhor, que a Caixa não pegou dinheiro pelo desempenho do município, pegou a classificação 6. Sim. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer a liberação para estar aqui, o convite. Na verdade, eu estou aqui a convite. Recebemos ali na prefeitura uma solicitação do líder e também, pelo que me consta, o presidente da comissão, que está dirigindo os trabalhos, para estar aqui para fazer alguns esclarecimentos. Sobre essa questão do projeto 56, inclusive, eu quero só relembrar aos vereadores que... 96, desculpa, 96. Relembrar aos vereadores que nós estivemos aqui no gabinete da presidente, com todos os vereadores, no momento discutindo diversas matérias, e esse projeto, vocês perguntaram a respeito ao próprio executivo, que falou a respeito dos serviços que serão implantados, mas se está em discussão e me convidaram para falar, eu quero falar o seguinte: as respostas que foram solicitadas com relação ao projeto, elas foram encaminhadas. A resposta que nós tivemos do banco com relação à minuta, eles disseram que a minuta do projeto, ela só será encaminhada à prefeitura após a aprovação do crédito. Então, vários esclarecimentos que precisavam ser feitos está no documento que a Câmara recebeu, que explica sobre as perguntas que foram encaminhadas ao Poder Executivo. Em relação à questão dos veículos, é um valor que destinado à compra de veículos. Por que não está o tipo de veículo, qual o veículo? Porque se nós colocarmos aqui que vai ser o veículo X, e depois na hora que você for fazer a licitação, você não tiver esse veículo, você fica impedido de comprar esse veículo. Então nós temos um valor que está determinado, que é para compra de veículos, equipamento, para atender demandas do município. Então, o entendimento é que esses veículos, se eu for especificar que vai ser um carro X, eu vou ter que licitar aquele carro. E é uma linha de crédito que o banco está liberando, eu tenho aquele valor para comprar em veículos. Eu posso comprar um veículo, dependendo do valor, ou eu posso comprar 3 ou 4 veículos também, dependendo do valor. Só que eu tenho aquele valor para comprar em veículos para atender a demanda do município. Por isso que não tem aqui esse quantitativo nem o tipo de veículo. Agora, você está falando das câmeras, aqui está, é uma especificação muito técnica, vereador. Aqui, acompanhando o projeto, existe uma mensagem de encaminhamento, que ela traz todos os componentes e os valores que serão gastos por área. Aqui foi destinado 1 milhão para o cadastro territorial multifinalitário, que é algo importantíssimo para essa cidade, todos sabem disso. Inclusive, nós já estamos fazendo, nós tínhamos até votado anteriormente um projeto aqui na casa para atender essa demanda. Como a linha de crédito do governo estadual ela não foi liberada para esse tipo de trabalho, a prefeitura fez a licitação, nós iniciamos o trabalho e o Banco do Brasil disponibilizou essa linha que atende essas demandas que o município precisa de implantar e de atender a população. Então, sobre as câmeras que você está falando, estão aqui todas as especificações. Eu não sou técnico da área para te falar assim, detalhadamente como que isso irá acontecer, mas pelos estudos que foram apresentados e o acompanhamento que houve do secretário da pasta, são câmeras atuais, inclusive as que estão implantadas hoje aí, que a polícia monitora, elas já estão ficando ultrapassadas, que equipamento é assim, né? Eles estão, dentro de pouco tempo, ultrapassados, está atendendo, está funcionando, mas
Essas 250 câmeras, pelo que consta, e vocês têm conhecimento disso, o preço que elas serão adquiridas e implantadas no município é muito inferior ao que foi implantado anteriormente. E a questão da indicação para o local, essa é uma questão técnica também, que a partir do momento que nós conseguirmos o recurso, quando nós fomos colocar esse projeto e solicitar esse empréstimo, como o banco ofereceu a linha de crédito, foi feito um mapeamento do município do quantitativo de câmeras que seria interessante para a segurança da população. Então, essas câmeras podem ser implantadas de acordo com a indicação dos senhores, sim. Só que nesse momento agora aqui estão as especificações técnicas, como que elas serão, que elas atenderão, mas a questão de funcionários, por exemplo. Hoje, lá na polícia, nós temos um turno, ou seja, são 3 turnos de servidores que atendem para fazer o monitoramento daquelas câmeras. Essas câmeras, nós teremos muito menos pessoas, porque elas, pelas especificações, pelo que nos foi passado, por várias empresas que apresentaram esse serviço, que atende já diversas cidades, Nova Serrana, se for atendida, vai ser mais uma cidade, que já tem outras cidades que são atendidas, o número de servidores para atender essa demanda é muito menor do que o modelo antigo que foi implantado pela Polícia Militar. Mas eu também não posso te falar do quantitativo, que eu até acredito que 1 ou 2 funcionários na central de monitoramento atenderia essa demanda pela especificação e a inteligência e a capacidade que essas câmaras têm de atender. Então, com relação a esse projeto, ele já foi discutido diversas vezes. Eu estou aqui tentando te responder dentro do que você está solicitando, mas existe, como eu disse aqui, uma mensagem que acompanha o projeto, que fala dessas especificações, as respostas das dúvidas que foram encaminhadas ao Executivo já foram respondidas, inclusive sobre licitação do processo, nós esclarecemos isso naquela reunião. Eu gostaria, inclusive, o seguinte, como você falou muita coisa ao mesmo tempo, sobre algum ponto que eu não respondi, que você falasse novamente, a gente fosse pausadamente discutindo ponto a ponto. Ô, presidente, cadê o projeto completo? Por que minha pasta aqui não tem? Não está no meu gabinete, eu não tiro o projeto. Ah, mas o seu não é o meu, não. Ué, eu não pego o projeto. Não, isso que eu já tenho, é só essa aqui. Ué, mas o Enéas está lendo uma coisa lá que eu não tenho aqui no projeto, então. Isso que está na mensagem. Dudu, por favor, presidente, pega o projeto para o Cabral. Presidente, enquanto o vereador Cabral analisa lá, eu gostaria de fazer algumas perguntas para o Enéas. A primeira delas, Enéas, é por que o empréstimo para o georreferenciamento com o BDMG, ele era de 3 milhões e agora com apenas 1 milhão eu consigo fazer o sistema? Vereador, não é que com apenas 1 milhão eu consigo fazer o sistema. Inclusive, como nós não conseguimos o financiamento com o BDMG, nós licitamos o serviço, iniciamos o pagamento, já estamos, inclusive, trabalhando esse georreferenciamento no município. Esse recurso, como ele atende essa demanda, ele vai nos ajudar no pagamento, que o valor realmente é mais de 3 milhões, inclusive, pela licitação que já foi feita. A licitação já foi feita no município, e os senhores têm conhecimento, que já está, inclusive, em rede, do valor que será todo o trabalho de georreferenciamento do município. Esse recurso veio para nos ajudar a resolver as parcelas que já existem do georreferenciamento, mas ele não paga todo o georreferenciamento, ele é parte. E o que foi feito do georreferenciamento até esse momento? Já houve os voos aí, dos drones para poder filmar a cidade? Inclusive, a parte mais cara do georreferenciamento é o voo. E um dos objetivos desse recurso aqui é pagar esse voo tripulado, que fica, pelo que a empresa que está desenvolvendo o projeto no município, ela nos passou, fica em aproximadamente R$900 mil. Esse recurso seria, inclusive, para a gente fazer esse voo, para a gente dar continuidade ao trabalho do georreferenciamento. E é um dos trabalhos mais importantes, que a partir do momento que eles fizerem o voo tripulado, eles vão
fazer aquela ortofoto do município e vão começar a trabalhar as especificidades de todo o território do município de Nova Serrana. Uma outra questão, o senhor tem alguma cidade que já implantou esse tipo de câmeras aí, do reconhecimento facial? Existe algum modelo, alguma cidade que tiraram por referência? Eu não trouxe nesse momento aqui uma cidade que foi implantada, mas já existem cidades que foram implantadas esse modelo de câmera e a gente pode estar olhando e passando para você. Eu não trouxe aqui uma cidade, mas já existem cidades que fizeram, inclusive a empresa já trabalha em diversas cidades, inclusive também no exterior. Eu não me lembro aqui agora de qual cidade que já está totalmente implantada, mas existe e nós precisamos de continuar mantendo aqui a segurança e ampliando o serviço de segurança à população de Nova Serrana. A última questão gostaria de fazer para a procuradora, se possível. A senhora pode responder, doutora? Houve aí uma celeuma entre o vereador Jadir, o pastor, não sei, e o Cabral, acerca de se o projeto ele tem uma página ou se ele tem mais páginas. É certo que tudo aquilo que o secretário Enéas leu faz parte da mensagem de encaminhamento. Quero saber da senhora se o texto da mensagem de encaminhamento ele faz parte do texto da lei e ele obriga o município a realizar o que está na mensagem de encaminhamento? O projeto não está aqui agora, que eu emprestei ele. Não, mas isso é fato. Realmente, o que vem no corpo da lei é o que vocês realmente estão autorizando. E é o que vai ser autorizado e o que vai ser executado. É o que está no corpo do projeto. A mensagem de encaminhamento é uma justificativa. Ela não faz parte, sim, do corpo, não. Isso é fato. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade de perguntar para o Enéas, que eu fiquei numa dúvida agora. Senhor Enéas, o senhor falou comigo que o processo do georreferenciamento já foi efetivado, sim? Não, foi feita a licitação. Isso, a licitação foi feita. Sim. E e agora o senhor falou que já estão em que etapa desse processo de licitação? Eu disse que nós iniciamos o processo e a gente está aguardando agora esse recurso para a gente fazer a etapa do voo, que é o mais caro que vai atender. Então, a questão orçamentária que me surgiu na dúvida, porque quando eu abro um processo de licitação, a primeira coisa que eu tenho que ter é a dotação orçamentária disponível. Sim, a dotação já existe, só não existe o recurso. E o recurso? O recurso é que não existe nesse momento e nós estamos fazendo, inclusive, esse empréstimo, que é uma linha de crédito oferecida pelo banco, para atender essa demanda. E, inclusive, esclarecendo aos vereadores que, a partir de janeiro de 2020, já existe um acordo junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais de parcelamento da dívida que o Estado tem com o município, o que vai facilitar para a gente pagar as parcelas desse empréstimo que está sendo solicitado a autorização à Câmara. Exatamente, nós não fizemos o nosso o dever de casa no sentido de cumprir com a licitação, doutora Márcia, porque ano passado foi um ano de retenção de recursos e a empresa, inclusive, teve que fazer aditivo, refazer até contrato conosco, porque nós não conseguimos cumprir as parcelas. Mas as parcelas que foram cumpridas, elas atenderam a parte inicial do processo licitatório e a mais importante, que inclusive é uma que a gente precisa de desembolsar um valor maior e que a gente tem certeza que com esse empréstimo vai resolver esse problema, é o voo tripulado. Tá? Já foi licitado, nós temos a dotação orçamentária, só dependemos do recurso. Outra questão, Enéas, que talvez, eu estou entrando aqui no mérito ali, que nem deveria estar entrando, mas é porque, às vezes, você poderia esclarecer para o vereador que levantou a situação, é a questão que, número de parcelas, se o projeto de lei ele já autoriza o débito em conta, que normalmente se faz assim mesmo, sim. Mas, a partir do momento que eu sou acreedor, eu tenho que saber o que eu estou autorizando debitar mensalmente, até mesmo para eu manter o equilíbrio da conta. Porque 5 milhões, pelo menos essa pré-negociação, vocês já tiveram, sim, com o banco. Isso não tem como não ter. Sim, o banco, ele disponibilizou a linha de crédito. Agora, a questão das parcelas, como não está prevista aqui, eu também não sei te falar a quantidade de parcelas. Mas são 5 milhões que serão parcelados, né? Vai ser feito mensalmente
E o gestor já tem que saber com quanto que ele vai, que está comprometendo, né? Então, essa informação, se você soubesse, já responderia a dúvida aqui. Eu vou até procurar com o secretário que acompanhou, porque é o seguinte, como a doutora Márcia está falando de algumas dúvidas, eu estou aqui à disposição para falar de vários assuntos realmente, tem coisa que não é da minha competência, que tem estudo técnico que foi feito aqui, como eu respondi para o Cabral, que não fui eu que fiz. Não é da minha competência, né? Mas eu vou me informar com o secretário da pasta sobre a questão das parcelas, o quantitativo de parcelas, até com a nossa técnica também de convênios, que acompanha tudo, para saber se já existe esse quantitativo, para estar informando aqui. Pastor, até a doutora Mar já fez a pergunta para mim, né? Primeira coisa que eu quero responder o vereador ali, eu falei folha, foi por falar folha, entendeu? E outra coisa, igual a doutora Márcia fez a pergunta lá, eu não vou jogar um negócio goela abaixo do povo para depois nós ser cobrado, não. Parece que o senhor está julgando a nós contra o prefeito, pelo menos eu. Aí o senhor tem que medir um pouco as palavras que o senhor fala, que talvez um pingo significa muita coisa, tá bom? Enéas, aí você tenta olhar para nós, isso aí, fazendo favor. Sim, eu já até pedi para ligar para ver se a gente tem esse número de parcelas lá colocado, porque como o banco não forneceu a minuta... Geralmente, quando você vai fazer um financiamento, ou comprar uma casa ou um carro, primeiro você vai lá e olha primeiro. Existe um limite quantas parcelas, quanto de juros que a gente vai pagar. Sim. Tá bom? Obrigado. Tá. Pela ordem, pastor. Pois não. Eu não tenho pergunta nenhuma a fazer para o Enéas. Eu fico feliz com a presença dele, mas não dessa forma. Porque é igual o vereador Walter falou, a gente não precisa de pressão para votar nada que é certo, né, vereador Walter? Correto. E dizer para o vereador Jadir Chanel que parecer contábil, jurídico, seja ele favorável ou contrário, vem para as reuniões de comissão e em seguida são votados. O que eu sempre prezo é que tenha os pareceres, mas a decisão é de cada vereador. Eles têm que pegar o projeto, analisar cada parecer e assim dar o seu voto consciente. Então, para presidente não importa se é parecer favorável ou contrário. E mesmo ele sendo contrário, ele vem para a votação. Ele vem para a reunião de comissão e vai para a votação. O que eu sempre falo aqui é que eu não coloco, pelo menos o tempo que eu estiver aqui, eu não coloco nenhum projeto sem parecer técnico e jurídico. E sempre gosto da presença também da nossa contábil, do jurídico, para qualquer dúvida que os vereadores tenham, eles possam responder, porque são eles que fazem as análises. É só isso que eu queria deixar. Os demais vereadores que não fez uso da palavra, eu gostaria, segundo o desejo de cada um, fazer a sua colocação. Chiquinho, Sandro. Então, nós vamos colocar aí deliberação. Aqueles que são favoráveis, vai fazer o seu sim ou o seu não. Para a gente poder também, porque nós temos mais 2 projetos a ser discutidos. A palavra está aberta para a deliberação do projeto. Tal sim. Qual se apresenta, meu voto é não. Isto. Então vamos lá. Sim. Sim também, para passar para frente, porque não consigo entender, porque nós tivemos reunião aqui com o prefeito, nós tivemos reunião com os vereadores. Agora tem um vereador que às vezes não está chegando, eu não sei por que forma não está chegando o projeto na sala do vereador. O projeto tem 7 páginas. Então é muito importante a gente ter isso aí, né? Não deixar de chegar, não. E o vereador aguardar, porque chega aqui agora para você ver, não, uma hora que nós estamos discutindo o mesmo projeto, que nós já discutimos não sei quantas com os empresários, com o prefeito. Lá na sala a gente vê um acordo, quando chega aqui você vê outra coisa. Então eu vou aprovar. Agora, se o prefeito não fazer isso, o problema é dele. Minha parte eu vou aprovar. É a primeira vez que nós reunimos aqui para reunião de comissão para discutir esse projeto, Chiquinho. Nós conversamos internamente, né, eu respeito a sua palavra. Com os empresários e o projeto, da forma que é chegado para você, é para todos os vereadores. Todos receberam a pasta com esse projeto, tudo muito bem organizado.
Porque nós temos aqui os meninos que trabalham direitinho e tudo está certo, na pasta de cada vereador. Então, assim, a discussão, pelo que eu saiba, é a primeira vez que está sendo feita aqui no plenário. Vocês podem ter tido outras reuniões, outras explicações. Agora, na nossa sala lá, nós tivemos uma reunião, uma conversa. Com os empresários, né? Com os empresários. Com o presidente. E depois nós tivemos uma com o prefeito. O executivo. Isso. Mas a reunião com os vereadores, que de fato essa casa é expressamente que é para os vereadores decidir, é a primeira. Justamente, mas é o que eu falo assim, por que o projeto, o vereador não aparece com o projeto, aparece agora, vem falar, gente, ajuda também, ué. Sandro, depois do Remirto. Com a palavra, eu sou extremamente favorável, eu acho que vai ser muito benéfico para a Nova Serrana. Remirto? Eu sou favorável, o projeto é interessante, é bom, só que eu discordo um pouco com o Chiquinho, que é o seguinte, uma reunião que você faz com os empreendedores é diferente de você estudar o projeto item por item. A reunião com os empreendedores, você tem que ver que a reunião dos empreendedores, a visão deles é outra. Os empreendedores, de certa forma, eles representam a nata da cidade, eles representam a fatia maior do bolo, que queira ou não queira, os empresários, eles pegam a maior fatia do bolo. Então, a visão deles é uma, e a visão da população é outra. Então, aqui é o lugar de a gente discutir item por item. Então, a reunião com o prefeito também foi uma reunião superficial, e aquela reunião com o prefeito eu fiquei por último. Então, as questões que eu falei para ele, ele não respondeu nenhuma. Quer dizer, então ele não me esclareceu nada. Eu fiz 5 questões para ele. Ele só falou, comentou, riu de algumas, mas não me respondeu nada. Então, o projeto ele é esclarecido aqui na reunião das comissões, através do jurídico, através do contábil. Então, eu vejo assim, que eu encaro as coisas como fosse meu. Então, eu não vou resolver, eu vou no banco, o banco já me ofereceu várias propostas agrícolas. Eu vou ver se o mercado compete, se não. Então, você tem que analisar friamente o projeto, para depois, assim, eu sei que a verba, ela tem um tempo marcado, mas deveria ter trago aqui para nós, assim, a verba está à disposição do município até tal dia. Então, isso também não foi falho. Então, eu vejo assim, a urgência do projeto, ela é necessária até certo ponto. Então, eu sou favorável, só que a gente tem que analisar até que ponto é interessante você pegar um financiamento que o município vai ter que pagar para mudar a iluminação da cidade. Então, você tem que fazer as interrogações. É importante melhorar a iluminação da cidade, mas o município vai endividar, tem que ver isso também, vai ter que pagar, não é de graça, o banco cobra tudo, cobra o juro. Então, por isso que eu acho interessante a gente estudar com calma, sem correria, sem pressão, para que a gente dê um voto que a população futuramente não vai ser lesada. Mas eu sou favorável ao projeto. Obrigado. Parece que o Ené já tem a resposta do... Presidente, só um instantinho. Eu não faço parte da comissão, não vou votar não, só responder o Chiquinho, que o projeto não está lá. Você vai votar no plenário. Não, fala aqui para deliberar. Isso. Chiquinho, mas quando vocês foram convidados lá para o prefeito discutir exclusivamente esse projeto, nós não fomos não, teve 4 vereadores que não foram. Foi, você falou comigo que foi discutir esse projeto. Então assim, eu acho que o projeto tem que ser discutido aqui, não é empresário também vem aqui fazer pressão para votar, e lá não, que aqui não adianta, porque vota aqui. Então assim, eu acho que também tem que ter um pouco de paciência, que igual está uma hora, que isso aqui vai durar o resto da vida para a população, ou bem ou ruim. Então não adianta só fazer pressão, fazer assim, não, que os empresários eu não vou fazer média com ninguém, se não for interesse público. Posso ser um empresário, posso ser quem for, eu perco minha política o ano que vem satisfeito. Mas se não for de interesse público, ninguém faz o voto a favor. O projeto é interessante? É, mas tem que ter interesse público, tem que ser bem discutido aqui para chegar em um denominador comum. Zé Faquinha, eu vou deixar o Enéas dar a resposta. Sim? Favorável. Dóia? Sou favorável, entendeu? Isso. Eu não faço parte das comissões, mas sou favorável a liberar o projeto. Sim. Enéas, por favor, pode trazer a quantidade, né, de parcelas para responder o Zé Faquinha, que era uma das indagações dele. Pois bem, eu me informei, a quantidade de parcelas, que está inclusive no impacto orçamentário, são 60 parcelas. E pode ser até 60 parcelas. E a carência para o início do pagamento é de 6 meses. Então, isso está no impacto orçamentário. É só isso que eu gostaria de acrescentar. Zé Faquinha, pode ficar à vontade.
plenário, está lá embaixo, está trabalhando lá embaixo. Ele está aqui mexendo o saco aqui no plenário. Agora correu. Ô, Enéas, o senhor podia repetir para mim, fazendo favor, se tiver jeito? Então, bagunça. Ok. O número de parcelas pode ser até 60 parcelas, inclusive está no impacto orçamentário, e a carência para o início do pagamento são 6 meses, para iniciar o pagamento das parcelas. Olha, o impacto eu não sei, viu? Isso aí, inclusive, na minuta do contrato é que vem. Agora, é o seguinte, no impacto orçamentário, que foi encaminhado à Câmara, tem alguns detalhes que não estão aqui nas minhas mãos, mas vocês podem, inclusive, além das parcelas, vocês podem esclarecer mais alguma coisa sobre isso. Peço a quem estiver fazendo esse barulho aqui no plenário, por favor, ou vocês param de fazer ou nós vamos suspender essa reunião. Zé Paquim, por favor. Ô, Enéas, eu estou deliberando aqui, eu sou favorável, mas eu queria ver se tinha como, antes de entrar em votação, tá trazendo isso, esse contrato para os vereadores. O vereador, o contrato não tem como trazer antes. Nós já esclarecemos isso em documento. Agora, o impacto orçamentário que foi encaminhado à casa, ela trata exatamente dessa situação financeira do projeto, viu? Eu acho que atende e dá para você esclarecer. Qualquer dúvida, eu estarei à disposição junto ao Executivo para tentar sanar. Então, eu sou favorável. Diante do exposto, né, de cada vereador, então o projeto se encontra deliberado para a votação. E nós partimos para o projeto 108, que está relacionado, dispõe sobre a organização política, assistência social no município de Nova Serrana e dá outras providências. Por favor, jurídico, doutora Márcia, ou o próprio doutor Lenine, fica à vontade. Hein? Enéas, quero até agradecer, né, pela sua vinda, viu? E sempre que a gente precisar, a gente vai estar requisitando aqui, porque ajudou muito a tirar as nossas dúvidas, pelo menos para a gente deliberar aqui. Eu agradeço o convite, viu, pastor? Eu agradeço o convite e quero dizer que sempre estarei à disposição dos vereadores desta casa para, dentro das minhas possibilidades, estar contribuindo para o bem de Nova Serrana. Muito obrigado a todos. Obrigado. Pois não, doutora. O projeto de lei 107/2019, que dispõe sobre a organização da política de assistência social no município de Nova Serrana e da outras providências. De acordo com a mensagem, esse projeto se faz necessário para destacar que o projeto em pauta, de forma ampla, reorganizada em legislação municipal, afeta a área da assistência social, sistematizando-a de forma a permitir que seja dada efetividade ao desenvolvimento de um conjunto integrado de ações de iniciativas públicas e da sociedade de forma descentralizada e participativa, e bem assim assegurar a expansão ao denominado Sistema Único de Assistência Social, SUAS, sob o comando único da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social deste município, ou outro órgão que vier a substituí-la, em consonância com a Constituição Federal e as normas gerais exaradas pela União. Esse projeto, ele revoga as leis anteriores, número 1286/de 1997, a lei 1353 de 1997 também, e a lei 1540 de 1999. Então, esse projeto, ele fala das definições do objetivo, os princípios das diretrizes, e ele fala da organização e da gestão dentro do SUAS, os benefícios eventuais, que aquele dia até o Enéas, podia até pedir o Enéas para ficar, que ele... Não foi o Enéas que explicou, não, ele não é da ação social, não, desculpa. É o Gustavo. E o Gustavo, aquele dia na reunião, até deu uma explicação para nós. Aí ele fala sobre o conselho, que vai ser mantido, porque ele já foi criado lá em 1997, o fundo também, ele já foi criado, ele fica mantido, né? É a adequação mesmo, gente, da lei. O jurídico
é favorável à tramitação do projeto. Houve uma recomendação do doutor Lenine aí, que a gente acata com relação um erro formal da palavra monitoramento do artigo 10, inciso 10, nono, da linha A, por meio de emenda de redação. Se os vereadores achar necessário, podemos fazer a leitura do projeto. Qual o ponto aí do artigo, doutora? 10, artigo 10? É o artigo 10, inciso 9, a linha A. A palavra monitoramento. B ou A? É B, né? Sistema de informação, acompanhamento, monitoramento e avaliação. É só um erro material da palavra monitoramento. Qual que é a sugestão da palavra, doutor? Aqui, ó, o inciso 10. A linha B. Pode falar aí, doutor. Dá licença. É a linha A, sim. É porque está escrito... Inciso 9 e a linha A. Monitoramento, a palavra está escrita errado. Está monoramento na linha A. E é monitoramento de acordo com a lei federal. Qual que é a diferença, doutor? Essa só um erro mesmo? A palavra monoramento não existe, não, presidente. Não, é porque tem muitas palavras que são muito técnicas. Exatamente. E aí a gente pensa que não, mas ela... Foi um erro de digitação, com certeza, mas... Então seria só uma proposta de emenda... Emenda de redação. redação. Coisa simples, mas para aprimoramento, né, da técnica legislativa. E é uma coisa importante de nós salientarmos que nós temos 3 ferramentas para nós fazermos o julgamento de juízo aqui. A questão do parecer jurídico, né, do parecer contábil, e a mensagem de encaminhamento também do Executivo, que é uma ferramenta para nós chegarmos num denominador comum de sim ou não para a proposta. A palavra está aberta aos vereadores. Pois não, professor William. Só manifestar favorável ao projeto. Perfeito. Os demais? Sou favorável também. Favorável. Então está aí o projeto 107, com essa emenda de redação para deliberação. E passamos aí a discussão do projeto 108, denomina o Centro Municipal de Educação Infantil, CEMEI, localizado no bairro Jardim América, como Maria Aparecida de Andrade, mais conhecida como Tia Cidinha. Jurídico, por favor. O projeto de lei 108/2019 denomina o Centro Municipal de Educação Infantil, CEMEI, localizado no bairro Jardim América, como Maria Aparecida de Andrade, Tia Cidinha. Fica atribuído ao Centro Municipal de Educação Infantil, CEMEI, localizado na rua Leon 244, entre as ruas Chicago e Filadélfia, no bairro Jardim América, o nome de Maria Aparecida de Andrade, Tia Cidinha, passando assim a ser reconhecido para todos os fins. Artigo 2º, o Centro Municipal de Educação Infantil, CEMEI, Maria Aparecida de Andrade, Tia Cidinha, encontra-se em fase de construção e receberá este nome na data de sua inauguração. Artigo 3º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. O jurídico é favorável à tramitação do projeto e não entra no mérito também não. Um dos vereadores quiser que seja feita a leitura da biografia, fica à vontade. Senão... Presidente. Pois não. Só uma questão, que eu fiz uma recomendação no parecer escrito, que o nome que consta do projeto é Maria Aparecida de Andrade, e na certidão de óbito da homenageada consta Maria Aparecida Andrade. Então, pode parecer preciosismo, mas esse de, às vezes, faz uma diferença. Então, eu recomendei uma atenção especial de Vossas Excelências nesse ponto, só para evitar que, depois, suponhamos, a família vem questionar, não tem o DI, ou tem o DI, né? Ou seja, a recomendação é para que seja observado o nome da homenageada, de fato. Eu concordo plenamente, porque numa eventualidade de documento diante da Receita, provavelmente, da Receita, a da certidão que você mencionou, não, porque a certidão no de projeto é que está falando de, na certidão que não tem. Exatamente.
no Então projeto seria uma consta emenda na de certidão redação óbito. também. Sim. Perfeito. Tira a emenda de redação, tirando só o de. Então, também os vereadores... quer a leitura da biografia, né, Sandro? Eu creio que não, provavelmente não. Vai depender muito da presidente, se for necessário. Biografia de Maria Aparecida de Andrade. Maria Aparecida de Andrade, nascida em Piedade dos Gerais, no dia 2 de abril de 1966, filha de Expedito Martins Pena e Maria José Pena de Andrade, a família residiu em Piedade dos Gerais até no ano de 1970, quando todos se mudaram para Nova Serrana, onde residem até hoje. Maria Aparecida, mais conhecida por Cidinha, teve 10 irmãos. Ela estudou até a 4ª série no ensino fundamental na Escola Estadual Major Genor Lopes Cansado, passando em seguida para a Escola Estadual Antônio Martins do Espírito Santo, onde estudou até a 8ª série, concluindo o ensino fundamental. Cursou o magistério no extinto Ginásio São José, mas não chegou a exercer sua profissão, porém dedicou sua vida em ajudar as crianças, porque tinha um carinho especial. Cidinha era uma pessoa muito carismática no comércio em que trabalhava. Fazia questão de receber todos com um sorriso acolhedor e atendê-los da melhor maneira possível. Cidinha faleceu em 26 de julho de 1997. Em seu curto período de vida, cultivou muitos amigos, deixando como recordação a sua simpatia e o exemplo de carinho, dedicação e amor ao próximo. São seus irmãos José Geraldo Martins, João Martins Nogueira, Olívia Pena de Andrade, Sebastião Martins de Andrade, Luiz Martins de Andrade, Luciano Martins de Andrade, Silvânia Martins de Andrade, Roberto Martins de Andrade, Flávio Martins de Andrade e Everardo Martins de Andrade. Esta é a biografia da Cidinha. Sem mais a tratar, agradeço a presença de todos. Deliberação favorável. Sim. Está deliberado o projeto 108. Presidente, é uma interrogação, talvez você possa responder, porque lá já existe o CEMEI, né, no bairro Novo Horizonte. Parece que é Antônio Francisco de Chagas. Aí vai criar outro ou vai continuar? Vai ser 2 CEMEI, porque os bairros são próximos, né? Bom, essa resposta eu não tenho para você agora. Não, só presidente, porque vai aumentar, né? Vai permanecer os 2, tem até mais CEMEIs lá naquela região. Esse CEMEI, ele é entre o Novo Horizonte e o Veredas da Serra, no bairro conhecido como Jardim América. Os demais continuam. Tá. Então, muito obrigado. Aí o professor me ajudou. Então, está deliberado o 108, né? Agradeço a presença de todos. Uma boa tarde.